Entrou. Opa! Boa Olá, tarde, Gilberto. Tudo bem? tudo bem, tudo bacana, Que bom tudo jóia. que você aceitou o convite para participar dessa Eu que live. agradeço, eu que agradeço interagir com colegas homeopatas. Faz muito tempo que eu não faço isso. Que bom, que bom. A gente está numa campanha eleitoral esse ano, né? Esse ano a Uhum. MHB, vamos ter eleição dia 9 de novembro e está dividido em duas chapas. E um dos Uhum. objetivos da nossa chapa, a Chapa União, é buscar os colegas que têm participado pouco das associações, da vida associativa dos homeopatas. Tá? Então, acho que é muito importante a sua participação aqui hoje. Tá? Muito Legal. obrigado. Tá? Eu participei do primeiro congresso que aconteceu em Gramado, quando da formação da MHB, que foi o primeiro presidente, o Matheus Marim. Ou Que seja, legal. já faz bastante tempo isso, né? Muito, muito tempo. Então, vou apresentar para vocês o Dr. Gilberto de Paula. É médico homeopata e nutrólogo em Manaus. Ele tem, além de atender em Manaus, você também atende por telemedicina e também acaba atendendo o Brasil todo, né? É verdade. Eu tenho clientes, alguns eu atendo no Brasil, e hoje com essa questão da telemedicina, a gente tem atendido até pessoas de fora do país. É um negócio fantástico essa área que a gente está vivendo, Marcelo. É um Sim. momento muito interessante que a gente está vivendo no mundo hoje. É interessante essa questão da tecnologia, porque, por exemplo, a prova de título da MHB, ela vem sofrendo modificações a cada versão dela. Por exemplo, em 2020, começou um curso de reciclagem, de preparação para os candidatos inscritos na prova da MHB. Um curso online. E a partir de 2021, a prova já passou a ser online. E a partir desse ano, mais um aperfeiçoamento, né, usando essa tecnologia, que é o uso do repertório eletrônico na prova. Então, assim, a tecnologia está aí para ajudar, né? Então a gente vai aperfeiçoando. Queria saber, Sim. começar perguntando a você, o que te levou à homeopatia? Como é que foi o seu caminho até a homeopatia? O que te atraiu na homeopatia? Bem, assim, o meu primeiro contato com a homeopatia foi dentro de um laboratório de farmacologia. Eu tinha uma bolsa, era estudante de medicina, e trabalhava num laboratório de farmacologia de plantas medicinais da Amazônia. Então, nós fazíamos ensaios com órgãos isolados com plantas medicinais da Amazônia, ensaios de coração, de pâncreas, de intestino. E aí eu acabei descobrindo, no meio dos livros do meu orientador, Frederico Arruda, professor de farmacologia, um livro francês chamado Homeopatia de Base Experimental, de um pesquisador e médico francês chamado Denis Demarque. Eu fiquei encantado, porque eu não conhecia nada a respeito disso, e comecei a ler o livro, fiquei muito interessado, e propus para o meu orientador se nas horas vagas eu podia submeter os nossos ensaios, né, a uma verificação se aqueles remédios homeopáticos poderiam funcionar em ensaios isolados, né? Porque, se bem me lembro, naquela época se dizia que a homeopatia era muito mais uma psicoterapia do que uma coisa que funcionasse a nível molecular, porque aquela coisa do número de Avogadro, essa coisa toda, né? E aí foi quando eu fiz experimentos com órgãos isolados e, para minha surpresa e do meu orientador, os órgãos isolados respondiam à inversão das doses, né? E aí ele ficou assim, nossa, eu não sei como explicar isso, enfim. E eu fiquei com aquilo, falei, nossa, essa
coisa que o pessoal diz que é psicológico e tal, funciona em órgão isolado. E aí fui comentar com a minha mãe essa questão, e foi quando a minha mãe me falou que o meu irmão foi salvo uma vez por um homeopata, na época um homeopata selvagem. Eu digo selvagem porque ele não era médico, ele usava a homeopatia assim, como leigo, né? Aham. E o meu irmão, na época, teve uma insuficiência cardíaca e renal grave, e naquela época, na década de 60, os médicos desenganavam, né? Para atenuar esse impacto da perda do paciente e tal, né? E recomendaram minha mãe procurar esse homeopata selvagem, né? Minha mãe me relatou que ela foi a ele e ele recomendou uns remedinhos, umas dosezinhas lá, e ele falou, disse, olha, o que eu posso fazer? Minha mãe foi de táxi. Quando ela voltou, o meu irmão estava há 8 horas sem urinar. Ele estava em cianose e estava em sofrimento respiratório, né? Já estava com sofrimento renal. E aí ela falou que quando chegou em casa, o meu irmão começou a urinar. E as extremidades dele começaram a voltar, a perder a cianose e tal. E ele foi melhorando, melhorando. E assim, eu fiquei muito impactado com aquilo, né? Porque o meu irmão, ele tinha um problema congênito cardíaco e neurológico, ele acabou mais tarde de falecer, né? Então isso me pegou assim, tanto pelo lado da verificação em si, né, do efeito das doses inversas funcionarem em órgãos isolados, como na questão emocional, né, da questão de ter salvo a vida do meu irmão, né. Isso me levou a começar a fazer uma investigação paralela, né. Eu estudava medicina na universidade, tive a sorte de na biblioteca da Universidade do Amazonas, ter acesso a revistas da Associação Paulista de Homeopatia e, ao mesmo tempo, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que, pasme você, na época, era a segunda melhor biblioteca médica e biológica da América Latina, só perdia para a Universidade de Buenos Aires. E eu encontrei uma enciclopédia de homeopatia francesa, né? E aí eu comecei a estudar, né? Tive que fazer francês para poder ler aquele material da homeopatia francesa. Enfim, aí no final dessas contas eu fiquei tão empolgado que eu resolvi, na época eu era diretor científico do centro acadêmico, eu resolvi promover um evento em Manaus, porque naquela época a homeopatia, naquele exato momento, a homeopatia foi reconhecida como especialidade por um ministro da saúde da época. Sim. E aí a Associação Médica começou a correr atrás dessa coisa, NAMPS, né? Colocou a homeopatia como um procedimento médico de especialidade. E aí eu recebi apoio tanto da universidade para fazer esse evento, que acabou resultando num curso de formação em homeopatia na Universidade do Amazonas, custeado pelo INAMPS. E na época que eu fiz o curso, mas eu era estudante. E os outros médicos, que eram da rede do SUS, acabaram fazendo o curso, e, enfim. Eu acabei tendo uma formação com José Laércio do Egito, Matheus Marim, enfim, esse pessoal todo. Eles acabaram indo para lá, vindo para cá, para o Amazonas, para formar a gente, né? Então a gente teve um curso aqui e acabou resultando que hoje tem uma disciplina na Universidade do Amazonas e na federal e na estadual. Então, digamos assim, eu deixei esse meu legado, né? Enquanto estava na universidade, eu deixei isso daí, implantei isso daí, e ficou. Hoje tem essa disciplina. A Universidade do Amazonas tem a disciplina, Introdução à Homeopatia, e a Universidade Estadual do Amazonas também tem. Então, resumidamente, foi esse meu primeiro encontro com a homeopatia. Foi uma coisa muito forte, muito intensa. Eu fiquei assim, muito apaixonado pela homeopatia e foi muito intenso, realmente, esse encontro, né? E depois você fez outras especialidades também, né? Só comentar uma coisa antes. Eu vi algumas pessoas escrevendo aqui que você tratou da filha e que agora está com 33 anos. As pessoas estão se lamentando que você não atende mais criança.
O que aconteceu? É que eu comecei a estudar homeopatia e acabei me defrontando e eu comecei a me interessar por uma coisa específica da homeopatia, que é o parágrafo 7º do Organon, né? Uhum. E o parágrafo 7º do Organon, ele tira a questão da saúde e doença como uma coisa do indivíduo e conecta o indivíduo com o ambiente. Isso foi uma coisa extraordinária do Hahnemann, de perceber que o ambiente afeta a saúde das pessoas, né? E aí eu descobri que tinha uma corrente de pensadores nos Estados Unidos, chamada de médicos ambientalistas, que eles tinham o mesmo pensamento dos homeopatas, né? Tinham a filosofia, tinham a visão, mas eles não citavam Hahnemann em nenhum momento. E eu achei curioso, porque o modelo deles era um modelo hahnemanniano, a filosofia deles, a questão da individualização do enfermo, a questão da percepção, da sensibilidade, né, do indivíduo sensível. Ou seja, era tudo muito parecido, mas eles não faziam referência ao Hahnemann. E eu resolvi estudar, ser seguidor dessa escola nos Estados Unidos, e comecei aí, na época, o dólar estava 1 para 1, né? Então ficava fácil, daqui de Manaus para ir para os Estados Unidos era um pulo, 4 horas e meia, né? Então eu comecei a seguir essa sociedade, e realmente o que me surpreendeu neles é que eles não tinham restrição nenhuma a nada, tá? Então eles tinham essa visão desse modelo, que é o modelo da individualidade, o modelo da energia, né? do efeito das energias no organismo, enfim. Porém, eles estudavam tudo. Eles estudavam bioquímica, estudavam neurologia, imunologia. O modelo deles era muito inclusivo. Eles não excluíam nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de discussão, né? E assim, foi quando eu vi que o modelo que eu estava vivendo no Brasil de homeopatia estava muito limitado a uma visão do século XIX, Marcelo. E estava precisando se atualizar isso aí. Aí foi quando eu, digamos assim, me afastei. Eu cheguei a dar aulas nos congressos de homeopatia, com muita alegria, muito prazer, mas assim, eu não estava conseguindo obter respostas para as minhas dúvidas, para as minhas necessidades clínicas. Eu tinha pacientes muito complexos, pacientes com doenças autoimunes, pacientes com doenças neurológicas, pacientes com doenças mentais. E assim, nesse encontro que eu tive com essa escola, assim, eu notei que eu tinha mais recursos e eles estavam atualizando o tempo todo, né? Então eu senti muita falta na homeopatia dessa coisa da atualização, né? Da literatura e tal, de não assim, seguir em frente, né? E aí eu descobri que eles não estavam citando Hahnemann porque essa associação surgiu no pós-guerra nos Estados Unidos. E o Hahnemann era alemão, né? Então tinha aquele ranço, né? Então eu consegui perceber com muita clareza que o modelo deles era hahnemanniano, mas eles omitiam. O Hahnemann estava presente ali. Então, na verdade, eu posso dizer assim que a homeopatia para mim ela foi assim uma escola que me trouxe 3 coisas importantes. A primeira foi a percepção da individualidade do paciente, que isso é uma coisa muito da homeopatia, isso daí. Você se preocupar com o indivíduo, né? Essa singularidade da pessoa, né? Apesar de ter uma mesma doença, pode desenvolver sintomas e vivências completamente distintas. A segunda é que a homeopatia ela tem uma filosofia. Então, imagina, numa medicina do século XX e agora no século XXI, você ter uma medicina que tem uma filosofia, para mim isso foi um achado tremendo, né? E agora no século XXI, em que as formações médicas elas são muito voltadas para formar os médicos como tecnólogos, né? E não como médicos que se relacionam com pessoas, né? Isso está se acentuando de uma forma muito intensa. Então essa foi uma coisa interessante e que me chamou muita atenção, né?
E, por último, a obra do Tomás Pablo Pasquero, né? A semiologia do Tomás Pablo Pasquero, ela me marcou a minha vida, sabe? Eu lia e relia a obra do Pasquero, que foi um tremendo homeopata argentino, e aquela semiologia, né, dele, sabe? Aquela riqueza de detalhes, enfim, aquilo ali me tomou o espírito, isso ficou comigo até hoje. Hoje, mesmo eu atuando em outras áreas, né? Porque assim, eu estudei a questão da alergia, fiz muito tempo formação em alergia, e depois fiz a nutrologia, fiz especialização em nutrologia, peguei esse modelo da medicina ambiental. Enfim, eu estou constantemente, eu sou muito curioso, eu tenho um problema de nunca estar satisfeito com as coisas, sabe? Então, eu continuo, né, o tempo todo estudando, né, enfim. E Então, mesmo fazendo essas outras especialidades, qual você acha que é o peso da homeopatia nelas, ou a influência que você leva da homeopatia para a nutrologia, por exemplo, para a alergia? Não, essencialmente, são essas três coisas que eu te citei, né? A questão da individualização do enfermo, a questão do conceito do indivíduo sensível, que isso é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, você vê numa sociedade industrializada, onde você estabelece que as doses são iguais para todo mundo, né? Você vê que eu tenho pacientes que eles se dão muito bem com microdoses, né? Doses que não são homeopáticas, mas são microdoses. São pessoas sensíveis. Tem pacientes que são sensíveis a perfume, por exemplo. Tem pacientes que são sensíveis a metais pesados. Tem pacientes, e a minha prática é muito voltada para isso, que são extremamente sensíveis a alimentos, né? Meu foco de atuação hoje, dentro da nutrologia, é a imunologia dos alimentos e, eu diria, a patogenia dos alimentos na nossa saúde, né? A gênese patológica que os alimentos têm na nossa saúde. Então, essa compreensão, essa visão homeopática, ela perpassa por tudo que eu faço hoje de outras especialidades. Digamos assim, é a minha alma mater, a homeopatia. Então, a sensibilidade, a individualização, a filosofia homeopática, né? A questão do parágrafo 7º, que é essa questão do efeito do ambiente na nossa saúde, né? Que você não pode pensar em tratar uma pessoa desconsiderando o local onde ela mora. Se a pessoa tem uma asma, por exemplo, e mora num local extremamente poluído, onde tem queimadas, você tem que proteger essa pessoa, ou pedir para ela mudar de casa, ou usar filtro de ar para que essas partículas não entrem no pulmão dela. Enfim, as causas primeiras, né? Que, no meu entender, não se resolvem com o uso de medicamentos, se resolvem com condutas de higiene, de nutrição, é o parágrafo 7º do Organon, né? Então, assim, essencialmente, eu posso estar atuando em outras áreas, mas essa compreensão que a homeopatia me deu, o Hahnemann me deu, por exemplo, hoje eu consigo ver, e eu tenho exame para fazer isso na minha prática clínica, eu consigo ver energia vital. Eu uso uma técnica, e fui professor disso, de termografia. Eu vejo as emanações do infravermelho do corpo, que nada mais é do que a energia vital, projetada em emanações eletromagnéticas no infravermelho. Eu uso câmeras de alta tecnologia onde eu consigo ver os distúrbios da energia vital em loco, ao vivo, em matrizes de pixels de alta sensibilidade. Então eu consigo ver o distúrbio que está acontecendo no organismo como um todo, na superfície da pele, porque a pele é um órgão neuroimunoendócrino, só que o nosso olho humano não consegue ver. No espectro do olhar humano a gente não vê. Mas, quando a gente usa o infravermelho, a gente vê. Então, eu fico pensando, às vezes, nossa, eu estou conseguindo ver as manifestações da energia vital que o Hahnemann, no século XIX, falava, ou seja,
O Hahnemann, com a mente dele, ele conseguia ver esses espectros. Isso é genial. Depois eu vou querer Essa que você genialidade. me ensine mais sobre isso, hein? Oi? Depois eu vou querer que você me ensine mais sobre isso aí, hein? Gostei, hein? Tá bom, eu tenho um livro sobre isso, depois eu posso mandar para você e você partilha com os colegas. Porque eu acho que a legal. termografia é um exame para médicos homeopatas que querem ver a energia vital, que querem usar isso como referência clínica, né? De evolução, enfim. Aqui, você estava falando sobre o ambiente, sobre o efeito do ambiente e de considerar os diferentes ambientes. E essa semana, né, dia 5, foi o Dia da Amazônia. E você mora na Amazônia. Como que é, assim, exercer a homeopatia na Amazônia? Em Manaus, especificamente. Assim, eu posso te dizer que foi muito difícil. Havia muito julgamento, né, a respeito do que eu fazia. Mas assim, eu tenho um outro problema, Marcelo, que eu não me incomodo muito com a opinião dos outros a respeito de mim, sabe? Isso é uma virtude. Eu não tenho isso não me incomoda, né? O meu foco é o seguinte, o meu compromisso com o conhecimento, né? A ética das minhas intenções, daquilo que eu estou fazendo e daquilo ser, no meu entendimento, naquele momento da minha compreensão, ser a melhor coisa a fazer para as pessoas. Então, o julgamento dos outros nunca me afetou, né? E, assim, eu tinha colegas na universidade que diziam assim, pô, você é um psicoterapeuta nato, né? Por que você se esconde atrás da homeopatia? Porque eles diziam que eu conseguia conversar bem com os pacientes e tal, essa coisa toda, né? E, na verdade, eu já tinha tido a experiência de ver a homeopatia funcionar em órgãos isolados, né? E pelo que me consta, né? Assim, não tem como a gente fazer psicoterapia com órgãos isolados, né, Marcelo? E assim, e a questão de conversar com as pessoas, né? Eu não via isso com nenhum problema, porque afinal de contas, enquanto médico, a gente precisa conversar com as pessoas, interagir com elas, né? Afinal de contas, essa é a diferença básica entre um veterinário e um médico, né? É que você conversa com seus pacientes, né? E assim, a minha mãe me ensinou a tirar muito proveito da conversa com as pessoas. Então, assim, eu sempre gostei muito de conversar com qualquer um, né? Chegar em banca de revista, eu me interesso pelo relato das pessoas. Enfim, no fundo, assim, existe essa coisa meio antropológica, tem um perfil meio antropológico, eu me interesso por conversar com as pessoas. E óbvio que um ouvido atento, isso o Pablo Pasqueiro falava muito, né? Um ouvido atento, né? Uma audiência atenta, um olhar olho no olho, isso vai ter um efeito terapêutico, mas isso pode ser exercido não apenas por um médico homeopata, mas pode ser exercido por um cirurgião, por um grande especialista. Isso é uma coisa médica, né? Interagir com as pessoas. Então, eu te confesso, assim, havia muita crítica, muita coisa, mas eu falo com toda honestidade para você, assim, apesar de todas as críticas, eu nunca tive problema com os pacientes. Assim, desde que eu iniciei minha prática clínica, meu consultório sempre foi muito frequentado, tinha muito cliente, sabe? Enfim, seria isso. Tem uma pergunta aqui como é que era o acesso à farmácia homeopática? Porque, por exemplo, tem um colega que está no Amapá, né? Ele atende em Macapá, e a farmácia de lá, ela parece que não manipula. É uma farmácia homeopática, mas ela só vende medicamentos já prontos, tipo Boarron, Almeida Prado, essas coisas. Sim. E aí, em Manaus, como é que era? Bem, assim, quando eu comecei minha prática, a ex-mulher do meu professor de farmacologia resolveu montar uma farmácia, porque ela era farmacêutica. Então, já no início, quando eu me formei, eu já fazia ambulatório antes de terminar o curso, já fazia o ambulatório na faculdade, né? E acabei, já terminou a faculdade, já comecei a fazer consultório e fui trabalhar no porão dessa farmácia.
no underground. Eu peguei o underground da farmácia e, assim, com a doação do meu pai de um ar-condicionado, a doação de uma mesa do meu cunhado, a boa vontade da minha irmã, que foi ser minha primeira secretária, eu comecei meu consultório lá, né? Então, eu já tive o privilégio de ter uma farmácia, que era uma farmácia de bom padrão, né? A Lúcia, que era a farmacêutica, montou uma farmácia muito bacana. O doutor José Laércio do Egito tinha uma farmácia no Recife. Ela foi lá, trouxe o know-how da farmácia e implantou isso. Então, desde o início da minha prática, sempre teve o apoio de ter uma farmácia homeopática de excelente qualidade, de excelente padrão. Depois surgiu uma outra farmácia concorrente a essa. E, assim, hoje tem duas farmácias que trabalham com remédio homeopático. Eu não saberia te dizer se, assim, eu acredito que sim, ainda não entrei nesse detalhe, mas, assim, eu acredito que eles fazem tudo direitinho, porque eles têm certificação. Não, eu pergunto mais, não é nem se faz direitinho ou não, é assim, se você teve dificuldade para conseguir os remédios. Porque, por exemplo, eu fui trabalhar... Eu precisava, como eu trabalhava com repertório, apesar de eu não ser unicista, né, na verdade, eu estudei as 3 escolas, a escola argentina, a escola de São Paulo e a escola do interior de São Paulo, do pessoal lá do Ribeirão Preto. Eu fiz as 3 escolas. Né? E também acabei me formando pelo Instituto Hahnemanniano do Rio de Janeiro. Acabei fazendo... Né? Fiz as 4 escolas. Né? Que legal! E assim, quando eu demandava algum remédio muito específico, essa farmácia mandava buscar e tinha as tinturas mães muito boas, era tudo muito legal. Né? E eu nunca tive problema com remédios homeopáticos, nem com fitoterápicos. Né? Essa farmácia era muito boa, muito legal mesmo. E o SUS? No SUS aí, como é que é a inserção da homeopatia no SUS aí? Bem, eu não estou no SUS, né? Eu cheguei a ter um ambulatório na Faculdade de Medicina que atendia o SUS, da homeopatia. Eu tinha esse ambulatório e nesse ambulatório a gente atendia as pessoas, eu atendia 2 vezes por semana, dava aula de introdução à homeopatia e depois eu participei de congressos onde eu levava essa experiência, cheguei a levar o modelo que a gente tinha de ambulatório para um congresso em Minas Gerais, né? Enfim, mas atualmente a homeopatia, assim, ela está resumida numa prática muito restrita que eu faço, porque, como eu já te falei, eu não sou um homeopata que só trabalha com homeopatia, né? Eu uso remédios homeopáticos, eu tenho pensamento homeopático, mas eu não faço só homeopatia. Né? Eu tenho uma pegada mais ampla. Né? Mas tem um colega meu, Plínio, que trabalha, que foi inclusive que me indicou para você, e disse que vocês estudaram juntos, né? Oi? Ele falou que vocês estudaram juntos. Sim. O que aconteceu? O primeiro mestrado que teve de homeopatia, quem ia fazer era eu. Mas aí eu fui pego pelo Exército e não pude ir. E aí ele foi no meu lugar. E aí ele foi em Uberlândia com o Flávio Dantas e fez o mestrado dele lá em Flávio Dantas, que eu iria fazer. Eu seria o primeiro a fazer esse mestrado no Brasil. E acabou que não deu, porque eu fui para o Exército e, enfim, aí acabei casando, enfim. É interessante a questão da sua formação, que você teve que viajar bastante, né? Você fez no Rio, São Paulo e Ribeirão Preto. Eu fiquei muito tempo da minha vida assim, itinerante, né? Ia para um lado, ia para o outro. Essa formação que eu fiz nos Estados Unidos,
Tem uma coisa, um segredo que eu vou te contar, tá, Marcelo? Todas as vezes que eu tive, eu aprendi muito por tutoriamento. Todas as vezes que eu chegava para os professores e dizia que eu era de Manaus, aí os caras diziam assim, não, Manaus não, pô. Vamos dar facilidade para você. Você mora muito longe, meu filho, tá? Então os caras me davam facilidades, né? Tipo assim, vamos flexibilizar porque ele é do Amazonas, né? E com isso, eu fui tendo vários tutores. Eu tive vários tutores em que eu frequentava o consultório deles e tal. E, pasme você, não foi diferente nos Estados Unidos. Quando eu cheguei para os americanos lá e falei que eu era do Amazonas, e os caras falaram, pô, caramba, o cara é do Amazonas, pô, então vamos flexibilizar. E aí, o que acontecia? Eu acabava recebendo um tutoriamento diferenciado, né? Então, num certo sentido, pertencer ao Amazonas foi uma porta de abertura para mim. Só para você ter ideia, eu cheguei num congresso no Kansas, a primeira vez que eu fui, eu era o único latino-americano lá, né? E aí o presidente do congresso chegou comigo e olhou no meu crachá e falou, pô, como é que você chegou aqui, pô? Eu falei, eu li o seu livro. Aí ele falou, você leu o meu livro e está aqui no congresso por causa disso? Eu digo, sim, por causa disso. Ele falou, meu filho, então você fica comigo, você almoça comigo, você toma café comigo, eu vou te apresentar todo mundo aqui. Seja bem-vindo. Ou seja, do nada, eu já estava vinculado com o líder da medicina ambiental lá, pelo fato de ser do Amazonas, entendeu? Muito então, legal. eu digo assim, é uma porta que abre, né? E agora, como eu te falo, tudo que eu pego, eu tenho um problema, eu tenho um hiperfoco, então eu fico uma década estudando uma especialidade. Assim foi com a homeopatia, assim foi com a medicina ambiental, foi com a nutrologia também, com a alergia. Então, eu fico muito focado, né? Você conhece aquele personagem, aquele cachorro do Obelix? O Asterix? Não, o cachorro é o Ideia Fix, na verdade. Ideia fixa. É o Ideia Fix. Muito legal, cara. Você mergulha. Olha, eu parei. Você me perguntou por que eu parei de atender criança, né? Porque, não, eu perguntei não. Foi alguma paciente sua que perguntou aqui, que eu vi a pergunta. Ela estava, na verdade, se queixando que você não atende mais criança. Assim, foi a época do Covid, né? A gente pedia para as pessoas não virem muitos acompanhantes, e aí vinha um monte de gente, e aí chegou um ponto que, e assim, eu estou atendendo pacientes muito complexos, Marcelo. São pacientes com sensibilidade química, sabe? É gente que tem múltiplos sintomas, muitas síndromes. Então, hoje, eu cuido de pacientes que têm síndrome do intestino irritável, tá? É uma síndrome muito complexa, que a pessoa tem múltiplas apresentações, tem enxaqueca, tem fibromialgia, tem urticária, enfim, são pacientes sindrômicos. Então, esses pacientes me exigem um tempo de consulta demorado e múltiplas revisões deles até eu conseguir definir uma diretriz para eles, sabe? E aí não dá para atender criança, porque você tem que ter um set para atender criança, um ambiente para atender criança, né? Então, ficou inviável. Eu atendi crianças durante 30 anos, sabe? 30 anos eu atendi criança. Ela estava falando que a filha dela tem 33 anos agora. É isso mesmo. As crianças tomavam muito antibiótico, porque o clima daqui é muito agressivo, né? A gente vive num vale, né? Então, assim, o clima é muito agressivo. Então, as crianças acabam tomando muito antibiótico e tal, e as mães que queriam uma outra abordagem acabavam me procurando, né? E é por isso que eu acabei estudando alergia e tal, porque muitas dessas crianças eram alérgicas, hipersensíveis e tal. E aí, na Academia Americana de Medicina Ambiental, eu pude explorar melhor essa questão da sensibilidade, né? Eu pude fazer uma imersão em profundidade na questão da sensibilidade e da singularidade. Tá?
Como que é o relacionamento com os colegas de outras especialidades? Eles respeitam? Como é que é, em geral? Você sabe que eu recentemente teve um grupo de São Paulo que criou um campo de estudo aqui no Brasil, uns caras muito inteligentes, jovens, muito inteligentes e tal. E essa é uma coisa que eu já tinha estudado nos Estados Unidos, e eles criaram esse campo. Muitos deles são do Sírio-Libanês, do Albert Einstein, enfim, da USP e tal. E o campo deles é o Good Brain, né? Então, é a relação do eixo intestino-cérebro e tal. E aí eles fizeram o primeiro congresso e eu fui lá, né? Assisti e tal. Bacana, tinha muita coisa nova, muita literatura bacana que eu peguei deles e achei muito legal, foi muito bom. E aí o líder deles, a gente conversando, ele me perguntou, pô, você é psiquiatra? Aí eu falei, não, eu sou nutrólogo e tal, mas a minha primeira especialidade foi homeopatia, né? Ele falou, nossa, homeopatia, Gilberto? Ou seja, para esse pessoal de alto nível acadêmico, né, há uma visão assim, não muito legal, isso eu posso te dizer. Mas é como eu te falei, eu nunca me incomodei com essa questão, sabe? Isso é uma questão para mim que não é completamente provida de qualquer sentido, né? Até porque é uma especialidade, né? Enfim. Sim. No domingo passado, eu coordeno um grupo de estudos e a gente convidou um biólogo lá de Leopoldina, em Minas, que ele faz umas pesquisas com homeopatia muito interessantes. E aí ele, por exemplo, trata gado, né, mas assim, o rebanho inteiro. Aí ele faz o tratamento de uma propriedade inteira. Achei fantástico. E o que eu estava comentando, eu estou comentando isso porque sempre os colegas, sempre não, né? Alguns colegas colocam a questão do placebo, mas como que você pode ter placebo, por exemplo, em plantas, como você pode ter efeito placebo no solo? Então, esse trabalho que esse biólogo faz, o José Paixão, lá de Leopoldina, é fundamental, assim, para servir como resposta para isso, porque não tem como dizer, não, o solo foi influenciado pelo efeito placebo. Foi a mão do agricultor que foi lá e ele ficou... É muito interessante. Agora, é muito legal assim, o seu trabalho, né, porque você faz uso da homeopatia, dessa compreensão, faz uso da tecnologia, você mergulha em tudo que você estuda aí, tudo que você faz. É fantástico. E assim, é muito legal assim, falar com você, percebe, assim, eu gosto muito da homeopatia. E quando eu converso com alguém apaixonado pela homeopatia, assim, dá um calorzinho, sabe? É muito bom. Não, a homeopatia, como eu te falo, foi minha alma mater, né? E muito do que o Hahnemann, da obra do Hahnemann, o Hahnemann, ele era médico do trabalho, né? Então ele conseguia perceber no século XIX quais eram os fatores ambientais que afetavam a saúde das pessoas. E hoje a gente está no século XXI, Marcelo. Existem novos fatores que estão afetando a saúde das pessoas. Então existem produtos químicos, né? Por exemplo, eu acho que um remédio que a gente deveria pensar em fazer a patogenesia dele é o glifosato, né? O glifosato é um herbicida que é utilizado nas plantas, no caso no trigo, na soja, né, e no milho, e que está adoecendo muita gente, né? Quem sabe uma diluição, eu não saberia te dizer qual, se uma baixa ou alta, enfim, ou média, poderia ter um efeito de neutralizar esse efeito do glifosato, porque a gente não consegue evitar de ter contato com o glifosato, entende? É impossível. O mundo está... Se você vai dosar a urina das pessoas, todas elas estão com glifosato. Então, a Ana colocou uma coisa que é verdade. O Hahnemann era um higienista industrial. É isso mesmo, tá?
E, nesse sentido, a gente está vivendo um mundo muito poluído. Nós temos os pesticidas, nós temos os agrotóxicos, nós temos novas noxas ambientais afetando a nossa saúde. Se no passado essas noxas eram mais infecciosas, como a sífilis, como a gonorreia, as doenças venéreas, a tuberculose, né? Você vê, os nosóides são feitos de doenças que eram epidêmicas no século XIX, e que hoje, praticamente, com o uso da antibiótico-terapia, você não tem mais isso. Porém, nós estamos vivendo uma outra situação, né, que nos coloca em xeque, né? A gente está vivendo um mundo muito poluído, extremamente poluído, e isso afeta a saúde das pessoas. E é legal que na medicina ambiental o pessoal trabalha com o conceito de carga, sabe, Marcelo? Carga. Ou seja, quando você tem um alinhamento, tá, de uma sobreposição de várias substâncias num determinado momento de tempo, isso faz com que você não consiga tolerar isso daí. Então, se a gente reduzir a carga através de medidas redutoras, né, a exposição, dietas de desintoxicação, sauna. Por exemplo, eu tenho na minha clínica, na Sinai, a gente tem uma sauna infravermelha em que a gente coloca aqueles pacientes que estão mais intoxicados e faz drenagem linfática deles para diminuir a carga. Orienta eles fazerem uma dieta mais limpa, né? A gente tem nutricionistas que trabalham com a gente para orientar as pessoas a excluírem aqueles alimentos que estão inflamando mais, né? E é claro, no meio do caminho você usa o tratamento, né, homeopático ou fitoterápico para as pessoas. Eu tenho pacientes tão sensíveis que eles só respondem a remédio homeopático, por incrível que pareça. Os outros eles não conseguem tolerar. Então, eu vou conhecer a sua clínica. Pois não, fica à vontade, está convidado. É uma clínica que a gente já atua aqui, já tem 20 anos, né, de clínica, né, e é a Sinai, Medicina Integrativa. Legal. Você falou que você foi testemunha do nascimento da NHB, né? Você estava lá na sala de parto da NHB. E o Doriano, que é o nosso colega que está na outra chapa, ele fez uma pergunta aqui muito interessante. O que você espera, qual a ação da NHB que você espera na região amazônica, na região norte? Assim, eu acho que vocês teriam que primeiro trazer esse conhecimento para essas novas gerações de médicos que estão aí, né? Conectar com as universidades, as duas universidades que têm disciplina, tá? E disponibilizar para a MHB, para essas universidades, a possibilidade da MHB interagir com essas universidades, passando informação para essa nova geração de estudantes, pela própria telemedicina, para não ser uma coisa tão cara, porque a gente mora muito longe, passagem é uma coisa cara, né? Então, conectar com essas universidades, a Universidade do Amazonas estadual e federal, uma vez que elas têm a disciplina, e disponibilizar essa conexão de poder dar o curso de introdução à homeopatia para esses estudantes, participando com os professores da disciplina, se ainda tiver, né, professor, porque eu estou afastado da universidade. O Plínio não, o Plínio está dentro da universidade ainda, né? O Plínio está dentro da Universidade do Amazonas. E fazer uma coisa dinâmica, né? Tipo assim, mostrar a história da homeopatia, mostrar o que está sendo feito na atualidade de pesquisas, né? Eu sei que os franceses ainda estão fazendo muita pesquisa com homeopatia e tal, né? E, enfim, mostrar para eles essa possibilidade, né? Se fazer ver, eu acho que a minha expectativa da MHB é se fazer ver e se fazer representar, né? Aqui no Norte, seria isso. É interessante que eu estava achando que a ideia que eu tive era muito original e, na verdade, foi o que você fez lá no centro acadêmico, né? Que é a ideia de trazer, levar tipo uma mentoria
discussão de casos clínicos. Isso você já fez lá atrás, né? Mas a gente vai fazer isso de novo. Realmente. Inclusive, o nome do centro acadêmico que a gente criou, o Centro de Estudos Homeopáticos lá, o nome dele era João Zane dos Reis, né? Que foi esse homeopata selvagem, né? Que salvou a vida do meu irmão. Foi a forma de eu agradecer póstumamente a ele esse ato que ele fez. Ele não fez isso só com o meu irmão, ele fez com várias outras pessoas. Esse cara tinha uma homeopatia poderosa, sabe? Ele era uma lenda aqui no Amazonas. João Zane dos Reis. E não era médico. Não era médico. Nós vamos precisar de você, hein? Tá? A Ana está dizendo aqui que quando eu for, para levar ela junto. Se a gente ganhar a eleição, aí a gente vai no jatinho da presidência. Não, com certeza. Serão super bem-vindos aqui em Manaus para conhecer esse serviço que a gente faz. Eu acho que vocês vão gostar, é uma coisa bem interessante. Nós trabalhamos aqui, o meu trabalho, ele é feito muito com algoritmo. A gente trabalha com algoritmo, tá? Então, os pacientes são complexos e a gente emprega algoritmos em que a gente faz várias perguntas para poder analisar esses pacientes. E aí, a partir dessas perguntas, que na verdade são marcadores biológicos que a gente usa, a gente consegue definir o que vai fazer com esse paciente. E o foco é mais assim, os pacientes, os eixos intestinais. A gente trabalha assim. Imagina, Marcelo, que o nosso organismo é um tabuleiro de xadrez, uma coisa extremamente complexa, né? Então, a gente trabalha com o centro desse tabuleiro, que é o intestino, que é um órgão neuroimunodendócrino, né? E que tem vários eixos. Então, o meu trabalho maior é em operar uma medicina no qual a gente procura ganhar o centro. Não sei se tu joga xadrez, mas o foco do xadrez é ganhar o centro, né? Você conquistou o centro, você ganhou a partida. Então, a mesma coisa. Quando a gente ganha o centro, quando a gente consegue cuidar do intestino do paciente, né, a gente restitui a saúde para ele de uma forma rápida, suave e duradoura. Legal. E assim, deixa eu falar uma outra coisa para ti. Eu só vim conseguir compreender o que o Hahnemann queria dizer com os mais altos fins da existência quando eu vi os resultados dessa prática da medicina ambiental, integrativa, enfim, tem tantos nomes, né, que dão, mas essa medicina voltada para o indivíduo, para a singularidade, quando você melhora a saúde do paciente, você melhora ele nos sintomas locais, gerais, mentais e espirituais, né? Então você tem um paciente que chega arrasado, com enxaqueca, com fibromialgia, com depressão, com ansiedade, tomando um monte de remédio, você melhora a função do intestino desse paciente e ele brilha, sabe? Essa pessoa passa a ter sentido na vida. E aí são os mais altos fins da existência, né? Viver aquilo que a tua genética te permite viver epigeneticamente, né? Expressar o seu potencial humano, né? Então isso é muito legal, porque você passa a ver o paciente não apenas como o doente, mas como uma pessoa que não está conseguindo viver direito. A doença enquanto limitação, a doença enquanto subtração da ligação com a vida, com o sentido da vida, né? Então, essencialmente, eu digo para você, eu sou um médico hahnemanniano, né? A minha filosofia, tem uma filosofia hahnemanniana, e isso daí, independente das outras especialidades que eu estudei, que eu continuo estudando, isso sempre vai estar comigo. Eu tenho uma gratidão enorme ao Hahnemann e todos os colegas homeopatas que foram meus mestres e todos os outros, né? Mas é muito importante você ter uma base filosófica. Sem essa base filosófica, o castelo de edificação do conhecimento fica muito tecnológico, sabe? Muito tecnocrático, né? Então,
A filosofia é uma coisa muito importante. E a maior beleza que a homeopatia tem é que, para mim, ela é a única especialidade no mundo ocidental que tem uma filosofia. Entendeu? Esse é o maior mérito que a homeopatia tem. E ela tem modelo, né? Esse modelo precisava ser revisto. Hoje a gente tem tecnologia para desenhar esse modelo da homeopatia dentro de uma linguagem atualizada, né? Tem Canvas, tem GPT-4, que pode desenhar isso daí, os algoritmos da homeopatia e tudo, né? E usar, inclusive, a inteligência artificial para, no discurso do paciente, definir quais são os arquétipos dos medicamentos com aquele paciente. Dá para fazer tudo isso, Marcelo. Isso é um negócio muito interessante. A gente está vivendo uma era muito interessante. Gilberto, foi um enorme prazer falar com você. Eu acho que, assim, entre os mais altos fins da existência, eu acho que a interação, um desses fins é a interação entre as pessoas. E, poxa, eu fico muito agradecido, assim, da sua disponibilidade e, assim, de perceber, assim, tanto amor pela medicina, não só a homeopatia, que a homeopatia parece que em você impulsiona, é a base de tudo isso, mas o amor pela medicina. Foi um enorme prazer falar com você, tá? E eu vou aí te visitar e vamos de jatinho, tá bom? E aqui, se vocês vierem, eu vou levar vocês para fazer passeio de canoa, para conhecer os igarapés daqui de Manaus, né? E alguém falou do Jung ali. Eu preciso admitir uma coisa interessante, tá, Marcelo? Eu tive 3 mentores espirituais na medicina. Um deles foi o Jung, o outro foi o Paracelso e o outro foi o Hahnemann. Esses foram os meus 3 mentores espirituais e filosóficos na medicina. E eu quero te agradecer por essa conversa maravilhosa que eu tive aqui com você, com todo o pessoal da sociedade que esteve presente aí. Foi muito legal conhecer vocês, poder conversar no feriado desse, levar uma conversa dessa. Como eu te falei, eu adoro conversar. Eu herdei essa coisa da minha mãe, né? Minha mãe adorava ficar assim nas tardes conversando com as pessoas. A herança caiu bem em você. Um abração, tá? Outro para ti, para todos aí da MB e sucesso na eleição, tá? Tá bom, dia 9 de novembro a eleição. Tá? Mas a gente se fala antes, tá bom? Tá bom, tá joia. Um abração, tá? Um abraço a todos. Obrigado. Eu que agradeço.